Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso depende do horário que você está vendo esse vídeo. Antes de mais nada, agradeço por ter tirado esse momento. Se em especial, se você é servidor público, família de servidor público, tem algum amigo que é servidor público, recomendo você compartilhar esse vídeo, comunicar ele, para que a gente possa aqui fazer alguns esclarecimentos de extrema importância para você. Em especial no tocante ao reajuste anual dos salários e vencimentos dos servidores públicos, sejam eles municipais, estaduais e federais. Precisamos entender que reajuste salarial não é uma benfeitoria de gestores públicos, nem também está condicionado ao limite de gasto com pessoal, porque o limite de gasto com pessoal está na esfera da lei ordinária, é por meio de uma lei complementar que regula o gasto com o pessoal. Enquanto a obrigação do reajuste do salário, da remuneração anual dos servidores públicos é uma regra constitucional. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Bem, pessoal, vamos inicialmente para a regra constitucional, que trata do reajuste, da obrigação do reajuste da remuneração dos servidores públicos, seja no âmbito do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, seja no âmbito dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Veja o que diz primeiro o caput do artigo 39. Isso daqui é o texto da Constituição. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão conselhos de política de administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos seus respectivos poderes. Primeira coisa que a gente abre-se aqui. É necessário que todo ente, para funcionar de forma correta, ele tenha um conselho de administração e de remuneração de pessoal. Por que isso? Porque a remuneração e a administração pública do pessoal, do quadro de pessoal, ela não pode se dar de forma arbitrária. Ela não pode ocorrer como o gestor queira ocorrer. Não é atos discricionários, ou seja, segundo ou mediante a vontade do administrador, mas os atos relativos ao pessoal, ou seja, aos servidores públicos, são atitudes de caráter vinculado, inclusive no próprio texto da Constituição, como vocês veem aí no caput do artigo 39. Mas o que a gente vai observar aqui, porque o assunto que estamos tratando é remuneração de pessoal. E o parágrafo 6º, vou grifar ele aqui, olha, para que todos possam notar, diz assim: os poderes executivos, legislativos e judiciários publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Para aí, eu pergunto, o teu órgão, o teu gestor público, na figura de gestor público, já fez a publicação da atualização da tua remuneração? Você é servidor público, já foi feita? Observe que o texto constitucional é claro, tem que ser anual. Ah, Bruno, mas a notícia que eu tive aqui é que o município está com situações financeiras difíceis. Não importa. O município pode cortar de outros caminhos. Inclusive, deveria-se estar em situação difícil. Primeiro sinal de um município com situação difícil e um administrador inteligente e comprometido é a aplicação do artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde ele vai estabelecer uma coisa chamada suspensão de empenhos, porque também os empenhos, as despesas, não pode ser simplesmente a olho do gestor escolher o que pagar e o que não pagar. Se o município, se o gestor, se o governador, se o presidente, se o ministro, se o secretário, ele não estabelece uma suspensão de empenhos, as contas vão ficar desarrumadas. O caminho é este. Estabelece suspensão de empenhos e aí consegue garantir o reajuste dos servidores públicos da União. Bruno, mas se o município não tem condições, está
está em situação grave, está com limite de gasto pessoal acima. Eu vou trazer uma nota de uma grande administrativista, professora da USP, professora aposentada da USP, doutora Maria Zanella de Pietro, que vai dizer o seguinte para vocês. Então, pessoal, como falei para vocês, com relação ao que a doutrina trata desse assunto, eu busquei aqui o texto do Manual de Direito Administrativo da professora Maria Zanella de Pietro, professora aposentada da USP, onde no texto que ela fala da fixação e alteração dos subsídios, exatamente o comentário do artigo 39, parágrafo 6º, ela vai dizer aqui, olha, vou grifar aqui para que todos acompanhem. Ela vai dizer: os servidores passarão a fazer jus à revisão anual para todos da mesma data e sem distinção de índices. A revisão anual presume-se que tem por objetivo atualizar a remuneração de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, ou seja, a remuneração não é um favor, mas ela é como ela se comporta, como se fosse uma espécie de reequilíbrio econômico de um contrato, certo? Passamos um ano, viramos um exercício fiscal, a inflação ela aumenta, então automaticamente para o equilíbrio da economia e um equilíbrio da situação financeira de cada servidor, faz jus, o texto da Constituição diz que faz jus à revisão desses valores, certo? Essa revisão anual constitui um direito dos servidores, o que não impede revisões outras, feitas com o objetivo de reestruturar ou conceder melhorias nas carreiras de determinadas ou por outras razões. Mas vai dizer mais aqui. A revisão não pode ser impedida pelo fato de estar o ente político no limite da despesa com o pessoal. É aquilo que eu falei. Porque, em primeiro lugar, porque seria inaceitável que a aplicação de uma norma constitucional tivesse condão de transformar outra. E também o artigo 22 da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele trata também das exceções ao fato. E uma das exceções é quando há previsão legal para assim fazer. Então, a gente tem dois elementos: previsão constitucional e previsão legal. Então, é neste âmbito que nós estamos tratando e vamos continuar tratando para que vocês entendam que é direito que tenha a revisão anual dos seus vencimentos. Bem, pessoal, vamos agora para a Lei Federal de Abrangência Nacional, que trata do piso salarial dos professores, que é a Lei 11.738 de 2008. Observe que na sua emenda ela institui o piso salarial profissional, piso salarial profissional nacional para os professores de um magistério público da educação básica. Primeira coisa que a gente precisa, de forma muito didática, afirmar aqui é que este piso salarial ele obriga apenas na esfera de servidores públicos. Bruno, sou trabalhador da educação, mas na iniciativa privada. Aí vai valer os acordos dos sindicatos, certo? Isso daí o sindicato dos professores das escolas privadas, eles vão fazer os seus acordos e vai estabelecer. Aqui em Pernambuco tem sim o valor de piso salarial da rede privada, o que não me recordo agora, mas está na casa dos 2.500 e alguma coisa, tá bom? Mas vamos lá para o que nos interessa. Vamos falar aqui da obrigação da revisão anual do piso salarial da educação. Ele está lá previsto no artigo 5º. Vou grifar também, mais uma vez aqui para vocês. E diz assim: o piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica será atualizado, olha lá de novo, anualmente, no mês de janeiro. A obrigação é que assim o faça no mês de janeiro, sempre. Bruno, estamos em março, ainda não foi feito. Quando o projeto de lei for proposto, ele tem que presumir
que essa atualização ela aconteça de forma retroativa, ou seja, os meses de janeiro, de fevereiro, de março ou dos meses que assim suceder que não for pago, precisa ter um caráter de revisão desses valores de forma que volte, de forma que pague o valor, a diferença dos meses que não foi pago, tá bom? Então, tanto eu já mostrei para vocês que tanto a regra constitucional fala da revisão anual, como a própria lei, aqui eu estou falando para professores públicos, seja do município, seja do estado, seja da União, eles têm o direito da revisão. Vamos lá agora para a portaria que estabeleceu e que instituiu este valor. Vamos lá, pessoal. Como se percebe, nós já fizemos um caminho ao apresentar a regra constitucional da revisão. Apresentamos, no caso dos professores, a Lei 11.738 de 2008, que estabeleceu o piso salarial do magistério, um grande avanço à época, mas um avanço que precisa ser perpetuado. E para isso, este ano, o FNDE publicou a portaria 77, portaria do MEC, que estabeleceu a revisão, a atualização do piso salarial dos professores, e aí no valor de 4.867,77 centavos. Bruno, mas eu tenho plano de cargos e carreira e eu recebo mais do que esse valor. Quer dizer que meu salário vai ficar congelado? De maneira alguma. Lembra o que diz lá a regra constitucional? A regra constitucional diz: olha, cabe a revisão anual, sem desconsiderar outros reajustes. Então, geralmente, essa proporção aí de aproximadamente 6% de atualização, ela deve repercutir na cadeia, na tabela dos servidores públicos que têm plano de cargos de carreira, no caso aqui os professores. É obrigação legal. Inclusive, certamente, é muito por certo que todos os planos de cargos de carreira tenham esta previsão. Então, não dá o piso salarial para os professores, com a desculpa que os professores já recebem mais que o piso, é um ato tanto inconstitucional como um ato ilegal, certo? Então, não cabe este argumento, tá bom? Agora, vamos falar sobre outras carreiras que também precisam ter seus vencimentos reajustados. Vamos lá agora para os profissionais da saúde. Você é servidor público da saúde, é enfermeira, técnico de enfermagem. Temos novidades também para você no que concerne ao reajuste do seu piso salarial. E se você tiver, logicamente, um plano de cargos e carreira no seu município, no seu estado, melhor ainda para você. Só que me espanta um pouco saber onde é que está indo e aonde está sendo aplicado os recursos repassados pelo governo federal relativo que é aquele subsídio, aquele aporte financeiro, é a assistência, o que chama a legislação de assistência financeira complementar da União, que é aquele valor complementar para pagar, garantir o pagamento do piso salarial dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Observe que essa portaria, que é a portaria do Ministério da Saúde, a 6.565 e a 6.566, ela foi publicada no dia 29 de janeiro. Nós estamos em março, chegando em abril, e nós vamos ter ainda técnicos de enfermagem e enfermeiros desassistidos do seu piso salarial. Observa aí, olha, foi numa quarta-feira, foi publicadas as portarias aqui postas, e a obrigação de se fazer o devido repasse. Você que é servidor público, você que é enfermeiro, técnico de enfermagem, que tem lá seu piso salarial, inclusive a gente podemos ver aqui, ó, claramente, deixa eu pegar inclusive o valor do piso salarial.
agora no ano de 2025, essa portaria, ela instituiu para os enfermeiros, ela reajustou para 4.750 e para os técnicos de enfermagem, R$ 3.325. E para auxiliares de enfermagem e parteira, 2.375. E nós ainda temos gestões onde não estão sendo pagos. Mas aí não é uma questão só de meramente ausência de recurso, mas de nós perguntarmos para onde está indo o recurso repassado pela União para cumprimento desta regra, desta lei do piso salarial da enfermagem, dos profissionais de enfermagem no Brasil. Se você é servidor público, se você é enfermeiro, se você é técnico de enfermagem, é parteira, é auxiliar de enfermagem e ainda não teve seus valores reajustados, corra atrás de seus direitos, procure um advogado e vá requerer os seus direitos, porque, Bruno, eu sou contratado, eu tenho direito ao piso? Tem sim. O último artigo da lei que criou o piso salarial, o artigo 2º, parágrafo 1º, ele vai informar que, inclusive, olha aqui, o piso salarial previsto tal entrará em vigor, assegurando manutenção e remuneração de salários vigentes superiores na de vigor, independente da jornada de trabalho para a qual o profissional trabalhador for admitido. Isto, independente dele ser admitido, ele usa a expressão trabalhador foi admitido ou contratado. Se você é contratado, se você é efetivo, você faz jus. É o que diz o texto da lei. É o que diz o texto da lei 14.434 de 2002. Então não há desculpa para os gestores públicos não garantirem esse direito a vocês, servidores da saúde. Vamos lá, pessoal, para a terceira categoria de profissionais públicos, que em especial em matéria de municípios são muito vistos, que é os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias. Bruno, tem previsão legal para o reajuste deles? Sempre vai ter. Vamos lá, relembre o início do vídeo. É uma regra. Todos os servidores públicos têm o direito de ter seus vencimentos e remunerações reajustados anualmente. É tão provável que os municípios já passaram a receber, desde o dia 9 de janeiro, também ajuda do governo federal para o pagamento para fins compensatórios de financiamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia. Isso se deu por meio da portaria do Ministério da Saúde 6.530, de 9 de janeiro de 2025. Observe que o texto diz que divulga os montantes anuais que os municípios e Distrito Federal vão receber para cumprimento do piso profissional nacional dos agentes comunitários de saúde, dos agentes comunitários de endemia e dos agentes comunitários de saúde. Gente, pensa comigo. Se você ainda não teve seu piso salarial pago corretamente, Bruno, tá quanto? 3.036. Foi reajustado neste percentual. Bruno, mas aqui não foi dado para mim, não foi pago este valor. A pergunta que faz é semelhante ao que eu fiz dos agentes profissionais de enfermagem. Para onde está indo? Aonde está sendo alocado esses recursos? Lógico que a gente vai utilizar a boa-fé aqui, nesse momento, e vai dizer que é uma má gestão apenas de recursos, ou um desconhecimento, ou não sabe nem o que fazer com o recurso. E aí não cabe ficar alegando, não temos condições de pagar, mas o recurso está vindo. Olha, tem portaria, é documento, é ato administrativo do governo, da União, que está destinando valores para pagamentos dos agentes comunitários de endemia, dos agentes comunitários de saúde, para que seja pago, como manda a lei do piso salarial dos agentes comunitários de endemia e dos agentes comunitários de saúde.
Então tem que ser pago, não é questão de discricionária. Ah, não, o gestor está pensando em pagar, está vendo aqui reajustar outro valor. Não cabe. Não há essa independência administrativa que rompa com a previsão legal de caráter nacional, certo? Então fica aqui estas informações para vocês. Chegamos aqui ao final deste vídeo, onde tivemos a intenção de esclarecer, tirar as dúvidas, informar, apresentar seus direitos, em especial sempre falando muito para os servidores públicos, municipais, estaduais e federais. Mas esse vídeo foi voltado mesmo a servidores municipais. Seja você professor da rede pública de ensino municipal, seja você profissional da enfermagem do seu município, seja você agente comunitário de endemias, agente comunitário de saúde, saiba, vocês têm o direito da revisão dos seus vencimentos, da atualização deles. Você tem o direito, inclusive todos os servidores que eu tratei, professores, enfermeiros, profissionais de enfermagem e agentes comunitários de saúde de endemias, existe o financiamento por parte da União, seja por meio do Fundeb, seja por meio do Ministério da Saúde. Vem recurso para os municípios arcarem com as despesas dos seus pisos salariais. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, eu peço que curta ele aí, que compartilhe, que comente, que encaminhe para alguma outra pessoa interessada. E dessa forma nós vamos esclarecendo dúvidas e apresentando os direitos dos servidores públicos. Grande abraço.